canal Paulo Mincaroni. Essa é a continuação do primeiro vídeo, O Fim do Caminhoneiro Autônomo. Nós recebemos várias perguntas para os detalhes, o detalhamento. Muitos me disseram, é fácil jogar uma proposta no ar, mas como é que isso vai ser feito? De que maneira? Porque veja, eles querem o financiamento, eles querem a condição de ter a carga em um percentual para poder carregar direto nos grandes embarcadores. Mas como é possível fazer isso, Paulo? Eu falei no vídeo anterior que isso passaria por uma representação política. Me permitam dar um singelo exemplo. Vocês já ouviram falar na bancada da bala? Sim. O que é a bancada da bala? São deputados federais que defendem o armamento. Resultado disso, aumento das importações de arma, aumento do número de armas na sua casa, pode ter 4, 3 mil cartuchos de munição ao ano, fruto de quê? Pressão política no governo federal. Vou dar um segundo exemplo, Paulo. A bancada evangélica. Deputados evangélicos eleitos pelas igrejas conseguiram agora recentemente o perdão de uma dívida bilionária com as igrejas evangélicas. 1 bilhão e 400 milhões. Isso só foi possível porque existia representação política. Bancada ruralista. Defende o preço mínimo da safra, garante financiamento para compra de implementos agrícolas, financiamento dos seus tratores, irrigação e coisa e tal. É onde eu quero chegar com vocês. Você, caminhoneiro, é parte integrante deste movimento da agricultura brasileira. Não adianta ele produzir abundantemente com um farto financiamento de governo, garantia de preço mínimo, se você, caminhoneiro, não transportar. Porque eu disse anteriormente, a nossa malha é rodoviária, não tem como não passar por vocês. Então eu te respondo, Paulo. Caminhoneiro, vocês têm que se organizar numa frente política. Aqui não interessa se tu gosta ou não gosta de política, a política é necessária. Tá aí o que eu acabei de enumerar, perdão de dívida, financiamentos, armas à vontade, coisa e tal. E vocês têm o quê? Nada. Vocês, me perdoem, são colocados à marginalidade. Vocês são vistos como aquelas pessoas que fazem greve. E eu vou dizer para vocês, com todo o direito do mundo, mas tem chegado a hora de que vocês se organizem politicamente. Na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, eu sei que nós falamos aqui para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, Paulo Mincaroni é do Rio Grande do Sul, mas aquele amigo, aquele caminhoneiro que está lá no Mato Grosso, também tem que começar a se organizar. Sem a política, Paulo, não há salvação. Mas, Paulo, o que você está dizendo é o seguinte, que você sugere que em todo o país, lideranças verdadeiras, lideranças que queiram ir atrás desses objetivos, se candidatem ou se apresentem às suas comunidades, aos estados que representam e entrem na política? Evidentemente, evidentemente. O que acontece com a política? Quando nós não participamos, os ruins sempre ganham. E quem não participa não equilibra as forças, Paulo. E é isso que nós tentamos mostrar para vocês, que tem que ter esta união e esta força. Vou dar um exemplo. Paulo Mincaroni, aqui comigo, a qual vocês já conhecem do canal dele. Ele é neto de deputado federal, nome do teu... Aquiles. Isso, o avô dele é Aquiles, ele é filho de um grande deputado federal do Rio Grande do Sul, que chama Paulo Mincaroni, aí ele herdou o Paulo Mincaroni filho, já falecido. Já falecido, infelizmente falecido, que representava uma categoria, né, da serra, da onde a família dele veio. Então, vocês lembram que eu disse que eu só conseguia ver através dos olhos do empregador, e eu disse ao Paulo que ele conseguia ver através do caminhoneiro autônomo. Então eu quero perguntar para o Paulo, politicamente, sabendo que vocês precisam de representação, qual é a ideia do Paulo Mincaroni, qual seria o projeto do Paulo Mincaroni na Câmara Federal, veja, na Câmara Federal, para que aquele financiamento
pudesse ser execuível. Eu me lembro que você perguntou se poderia ter uma cota, uma reserva de cota, Sim. eu disse que era execuível. Sim. Então eu gostaria que você falasse para eles a sua ideia. Paulo, nesse momento eu vejo que, lógico, ainda é muito cedo para a gente se definir a qualquer candidatura, mas o mais importante é que, após 40 anos trabalhando no ramo, no transporte rodoviário de carga, nós temos pelo menos um caminho. Nós sabemos quais serão as propostas. É claro que você, caminhoneiro, quando você vai financiar um caminhão, você sabe, o banco ele vai financiar caminhões fabricados no máximo há 10 anos. E você tem que ter uma empresa aberta, você tem que recolher imposto, você tem que ter uma movimentação financeira, você tem que ter um cadastro. Então, quando a gente diz que o BNDES poderá financiar caminhões a juros subsidiados, porque é isso que o BNDES faz, ele fomenta, ele acelera a economia através de negócio. Então são milhares de caminhoneiros que querem renovar a frota e outros milhares que querem sair da condição de motorista de caminhão e comprar e financiar o seu próprio caminhão. Então é lógico, esse caminhoneiro, tendo ou não um caminhão, ele deverá fazer pelo menos um curso de capacitação ou de reciclagem. Não basta ter apenas a categoria D, a categoria E. Ele precisa se treinar, ele precisa ser treinado para que, ao assumir esse financiamento, ele já está preparado para cumprir a sua tarefa, que é transportar a carga produzida não só pelo agronegócio, como o Paulo explicou, mas qualquer carga para levar as riquezas, os produtos do país para qualquer parte do país e para os portos, para os aeroportos. Então isso não é difícil de fazer, basta ter vontade política, basta ter uma representação, como o Paulo falou, em todos os estados. Eu acho que é chegada a hora de tomar um passo à frente. Se você vai financiar o caminhão, se você tem o serviço, se a empresa que está te contratando, ela garante que vai te dar o serviço, porque você tem o equipamento em ordem, você já está cadastrado, treinado, capacitado a prestar esse serviço, não há por que ser diferente. As empresas, as grandes empresas, vão participar da garantia desse empréstimo. E é lógico, os juros serão mais baixos, a exigência será menor, porém, nós temos certeza que o verdadeiro caminhoneiro, aquele que quer trabalhar, ele não só vai trabalhar, vai fazer a sua parte, como vai pagar as parcelas do financiamento. Eu não tenho dúvida disso, Paulo, porque é uma classe honrada, é uma categoria honrada, só que ela foi explorada durante muitos anos por muitas empresas de transporte que sequer têm um caminhão, por muitas empresas de logística que vieram de fora do país e que não têm um caminhão. E que também não adianta, pessoal, eu sou do ramo, não adianta comprar 5, 10, 15, 20 mil caminhões, porque não vai resolver o problema de escoar a carga. Vocês sabem disso. A maioria dos caminhões hoje é de autônomos e de pequenas empresas. Pequenas empresas são empresas de 2, 3, no máximo 5 caminhões. Então, ou o pessoal se une para ir atrás do que é seu de direito, ou o Brasil vai parar. E não precisa fazer greve, não. Vai haver um colapso. Se a cada ano que passa, Paulo, aumenta a safra, aumenta o volume da safra, não vai ter caminhão. Então, ou o governo toma uma providência para financiar esses caminhões e para garantir que os caminhoneiros autônomos, principalmente, tenham acesso a pelo menos 20% dessas cargas ao frete direto, não através das empresas de transporte ou empresas de logística. Então, deverá ter essa garantia, porque aí todos vão trabalhar, vão receber os fretes, vão pagar as parcelas, vão fazer a manutenção dos caminhões e ninguém quer nada mais do que isso. Isso não é favor que o governo está fazendo. Isso é para corrigir um erro de 30, de 40 anos atrás. Por isso que a classe está marginalizada. O que você acha, Paulo? Eu acho perfeito. Agora, eu vou um pouquinho mais além. Uma vez vocês tendo representação dentro do Congresso, a própria bancada ruralista é um aliado para conseguir essas conquistas. Porque, veja, eles estão preocupados com eles. Ninguém mostrou a eles o parceiro deles no escoamento da safra. Então, veja como a importância
de ter um representante, ou vários representantes em Brasília. Eu não tenho dúvida que você teria o apoio da bancada ruralista por entender que sem esse movimento de caminhoneiros, a safra vai estragar nos silos. Não tem como escoar, voar ela não voa. Sim. Então, como eu disse para vocês, eu não quero me estender, passa pela política. Não tem como. Ou a gente se organiza, a gente se mobiliza, ou a gente vai continuar apanhando sempre. Porque lá em Brasília, ou nas assembleias legislativas, todos eles que estão lá defendem os seus interesses e os dos seus. Se vocês querem uma representação, tem que eleger os seus representantes, para que vocês comuniquem-se com ele e ele fale a mesma linguagem e levem para as discussões do Congresso as suas necessidades. E eu tenho certeza que o movimento se fortalece no Congresso Nacional. Pessoal, eu quero agradecer ao Paulo Rogoski, que tão gentilmente participa desse nosso vídeo. Ele representa o capitalismo social, que é justamente isso, oferecer àqueles que querem trabalhar, mas que não têm condições para trabalhar, oferecer algo que o capitalismo gerou, que é o recurso. O recurso já está aí, ele já está no BNDES. É uma questão agora de ir atrás politicamente para conseguir. Eu agradeço, peço que compartilhe o vídeo, peço que deem o seu like, se inscrevam no canal e obrigado, até a próxima. Bom, eu também quero agradecer a participação de todos. E só para finalizar, lembrar o que eu disse no último vídeo, o BNDES tem tanto dinheiro que empresta para países estrangeiros. E com uma carência, e uma coisa é tão absurda, Paulo Mincaroni, 10 anos para começar a pagar. Que bom. Para os países. Sim. Não. Então, há que se fazer pressão para que eles consigam dar esta carência. Não precisa ser 10 anos, mas tem que tratar o caminhoneiro como parte integrante da infraestrutura. Muito obrigado pela atenção de vocês.